Jornalista Orlando Castor, que tem um hobby um pouco incomum aqui, vai mostrar algumas peças aqui de uma coleção da Segunda Guerra, não é isso, Orlando? É isso, na verdade é uma história agora de 65 anos do final da guerra. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para mostrar e para contar desse fato. Porque eu sempre gostei muito de história e acabei me envolvendo com a questão da Segunda Guerra Mundial através da faculdade, através de estudos que a gente foi empreendendo no Pró-Memória de Friburgo, porque eu estudei em Friburgo e lá nós fomos construindo um pouco da história de Friburgo, que está ligada à guerra, e acabou que vários materiais foram chegando à minha mão. Uma condecoração de guerra de um soldado chegou à minha mão lá de Berlim, um rapaz que o bisavô dele lutou na guerra, queria se livrar do material de guerra da família, porque mexer com arquivo de guerra é mexer com o que a gente chama na história de arquivo dolorido, que é um tipo de material que ninguém quer guardar, porque sempre lembra um momento ruim da vida dele, da vida da família, da região. Então essa medalha está restaurada, chegou até a minha mão lá da Alemanha. O rapaz perguntou se eu queria, eu falei tudo bem, e aqui está ela direitinha, como se fosse de 1940. Primeiro esse aqui, que está em polonês, ele é uma edição de 1950, ele está bem deteriorado, ele precisa de restauração. Bem, quem vê vai entender pouco ou quase nada. Ele conta a história da cidade de Varsóvia, capital da Polônia, durante o período de guerra. Teve o gueto de Varsóvia, tem vários filmes que contam esse período da história, e esse livro é da época. Ele conta justamente essa rotina de como as pessoas, era o processo de militarização da cidade, invasão nazista, racionamento de comida. Serve até de relato histórico para quem se interessa sobre o assunto. Um diário de guerra soviético, original, a primeira edição dele é de 1946, logo depois que chegou a guerra, mas essa edição é de 1950, está aí impresso na União Soviética. Ele conta um pouco da história da Batalha do Stalingrado, que foi uma grande batalha, muito assustadora. Existem relatos, até que no livro, que parte eu traduzi, dizendo que a quantidade de bombas era tão grande que até os cães na cidade ficaram loucos. Os cães andavam pela cidade gritando quando ouviam já o barulho dos aviões. Ele é um livro muito importante, tem figuras da época, tem inúmeras ilustrações, mapas táticos, e ele está até conservado demais para as condições que eu encontrei esse livro. Esse livro foi achado no lixo. E você estava me contando aí que esse aí tem um valor de mercado também, que você já procurou saber, né, Orlando? Mais ou menos R$5.000. No lixo. No lixo. De novo! Mais ou menos R$5.000. No lixo. No lixo. Oh, meu Deus. Eu vi aquela montanha de livro, procurei e encontrei essa raridade aqui, aí pedi para a museóloga fazer avaliação e tal, e descobri que esse livro aqui é extremamente raro. Na verdade, isso aqui são ilustrações desse campo de concentração, o Natzwiller, que foi um campo na França, de um ilustrador, é uma série de 15 ilustrações de um ilustrador chamado Leport. Ele fez isso aqui em 1941, na época do auge da Segunda Guerra, na época do avanço dos campos de concentração, e conta a rotina dos prisioneiros, principalmente judeus, nesse campo de concentração. Então, as figuras são litografias, foram feitas em pedra e ilustram a dificuldade, a crueldade do sistema nazista. Por exemplo, essa aqui, a primeira figura, que elas são numeradas de 1 a 15. A primeira delas é a chegada dos prisioneiros no campo. Aí, a seguir, a chamada para separação de judeus, poloneses, homossexuais, o trabalho de construção do campo, o trabalho cruel, também foi retratado.
pessoas mortas, agressões. Aqui, essa cena aqui é muito interessante, que ela mostra o que o Lepore viu das pessoas brigando por um pedaço de pão, comida racionada durante a guerra. Aqui a mesma situação de humilhação, a entrada do campo de concentração, SS, o símbolo nazista, e a série de imagens vai retratando justamente essa rotina de agressão, o tifo, que foi o que fez o maior número de mortes nesse campo de concentração, que o Netzwiller não era um campo de extermínio, era um campo de trabalho. A pessoa ia para lá, trabalhava até se esgotar e depois era enviada para um campo de extermínio. Quando não precisava mais, era um verdadeiro corpo descartável, trabalhava até onde podia, depois não servia mais, era mandada para o campo de extermínio. O processo de enforcamento, muito comum nesse campo, até a pessoa não servir mais, indo para a câmara de gás e os mortos cremados. Então, são esses os materiais mais interessantes que eu tenho nessa coleção um pouco bizarra. Muitas pessoas olham assim com a cara torta, mas eu acho que o importante da gente mexer com isso é que é uma história que não pode ser esquecida, porque ela não pode ser repetida. Então, já que aconteceu, a gente tem que lembrar sempre, porque tudo que acaba no esquecimento tende a ser repetido. Então é por isso que eu tenho essa meta de vida, que é trabalhar com a Segunda Guerra. Deixar bem claro também que a tua filosofia é bem diferente da filosofia nazista, né? Claro. Tem nada a ver, né? Isso aí é uma peça histórica, né? Justamente isso que eu falei. O meu trabalho é deixar essa memória viva justamente para que isso não aconteça mais uma vez. Porque 20 milhões de soviéticos morreram, 6 milhões de judeus morreram, então eu acho que foi um período muito cruel. Eu conheço pessoas que 80% da família foram dizimadas na guerra, elas moram aqui em Teresópolis e também me ajudaram a trabalhar essa questão da memória na guerra.